Olá, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero convidar você para uma conversa com o doutor Alexandre Proença. Ele é psiquiatra e nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Amarelo. A gente tem percebido muito, doutor, que às vezes é difícil a gente introduzir assuntos como depressão, ansiedade, sofrimento, questões mentais, e a gente tem alguns tabus. E infelizmente, por causa dos tabus, algumas pessoas sofrem, né? Acabam levando para esse lugar de desmotivação, de falta de sentido de vida. Fala um pouquinho para a gente, assim, o que seria o papel da psiquiatria, o papel da psicologia, como que a gente pode vencer esse tabu sendo cristãos, né? A gente pode casar a espiritualidade com isso? Sim, primeiramente, a gente precisa dividir, né, o que é a tristeza normal do que é a doença, né, a depressão, a ansiedade, o transtorno. Porque tristeza todos nós sentimos, ansiedade todos nós sentimos, mas a partir do momento que essa ansiedade ela é prejudicial na sua vida, ela te traz, né, prejuízos em várias esferas, esfera social, esfera do trabalho, na escola, né, na faculdade. E também essa tristeza ela é acentuada na maior parte do tempo, por um período maior do que 2 semanas, você começa a ligar um alerta por uma depressão. E a depressão ela é uma doença, né? A depressão ela é uma doença que ela não é falta de Deus, ela não é fraqueza, né? Então a gente tem que quebrar esse tabu que ainda é muito comum em algumas famílias. Ah, isso é só uma depressão, isso é só para chamar atenção. Não é. A pessoa está em sofrimento e a gente tem, né, na literatura comprovações de que é uma doença, né? A gente chama que tem componente orgânico, tem um componente de inflamação, tem alterações neurobiológicas, mas também tem, né, um componente genético, também tem um componente socioambiental. E às vezes a gente precisa se aproximar um pouquinho também para entender que a gente é corpo, a gente é alma, a gente é espírito, né? Se a gente só cuidar de uma parte, a outra vai precisar de cuidados, né? O que eu costumo falar para os meus pacientes, o equilíbrio é extremamente importante, o equilíbrio no nosso corpo, mente e espírito. Se alguma dessas esferas não está bem, isso influencia na outra. Então, o melhor é que a gente busque o equilíbrio, né? Estar bem psicologicamente, estar bem fisicamente. Por isso que a atividade física, uma boa alimentação, ela também, além de te dar uma melhora física, uma melhora, né, na sua saúde física, ela também vai te direcionar para uma melhora na sua saúde mental. E assim como você está bem espiritualmente, na sua religião, com Deus, isso vai te ajudar muito. Eu costumo falar sobre o burnout de Elias. O profeta Elias para mim, ele teve um burnout quando ele vai para a caverna. Deus ali mostra pra gente, através da história de Elias, que Elias estava exausto, né? E ele traz na palavra ali uma menção de que eu não fui maior do que os meus pais, ele teve medo da morte e acaba caindo ali num estado depressivo, né? Não vou dizer que ele tinha depressão, porque não é sobre isso. Mas eu vejo que muitos cristãos, às vezes, eles negligenciam as suas emoções. E nesse momento, além dele estar cansado fisicamente, porque ele tinha acabado de virar uma noite, dias, em batalhas, e ele estava exausto emocionalmente. E isso afetou ele espiritualmente. Então, concordando com o que o senhor está falando, o doutor está falando, a gente não pode negligenciar nenhuma esfera da nossa vida, porque elas vão se afetar. Então, ele era um grande homem de Deus, era profeta, um dos maiores profetas de Israel, mas ele teve uma vulnerabilidade ali que ele não conseguiu dar conta. Graças a Deus que Deus é bom, bondoso, fiel, enviou um anjo para alimentar ele, foi na caverna encontrar com Elias, tirou ele da caverna para dar sentido. E muito interessante que
quando a gente está no estado depressivo, a gente perde um pouco desse sentido de vida, né? E ele perdeu o sentido e o anjo veio, a presença do Senhor veio e falou: ó, Elias, tem muito mais ainda, sai dessa caverna, né? Então, eu queria que o Senhor falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso é coisa de crente ou não é? Ter depressão ou ter estado depressivo? Crente pode ter momentos de tristeza? Qualquer pessoa pode ter depressão. Qualquer pessoa pode ter tristeza. Você perde um ente querido, você perde um emprego, você está passando por alguma situação de frustração na sua vida, a tendência é você ter sentimentos negativos. E a depressão, ela não é só uma tristeza. A tristeza é um dos sintomas da depressão. A depressão é uma doença. Qualquer pessoa de qualquer classe social, né, de qualquer religião, claro que a depressão ela pode estar em qualquer pessoa. Então não tem a ver se você está deprimido é porque você está afastado de Deus. Não. Tem pastores que estão extremamente ligados, né, a Deus e estão passando por uma depressão. A depressão é uma doença e isso a gente deve quebrar esse tabu, né, de que se está deprimido é porque não está bem na religião. Não, a pessoa pode estar bem na religião, mas ela está deprimida e ela vai fazer o tratamento e ela vai ficar bem. Então, a princípio, esse preconceito é importante sempre a gente quebrar, né? Qualquer pessoa pode ter depressão. E o tratamento, como você falou, é muito importante, né? A gente sabe que tem algumas doenças que precisam de uma equipe multidisciplinar. Então, para a gente falar para as pessoas aqui, quebrar também esse tabu contra o psiquiatra, né? O que o psiquiatra faz? Como que a pessoa pode entender melhor essa sua profissão? O psiquiatra é um médico, né, como qualquer outro. Só que a arma que o psiquiatra tem, né, na avaliação do paciente é a fala. Então, o psiquiatra ele precisa dar ouvido, né? Nosso exame é a fala do paciente. O paciente precisa ter tempo de fala. Então, mediante o que o paciente me falar, a gente vai ver, né, se tem algum transtorno, se aquele transtorno é indicativo de um tratamento medicamentoso ou apenas de um encaminhamento por uma terapia, porque assim como eu falei, a depressão, focando na depressão, é uma doença que ela tem componentes, né, orgânicos, né, alterações inflamatórias, alterações neurobiológicas, também tem alterações psicológicas, né? Então a forma como você pensa, seus pensamentos, isso é importante, porque os pensamentos, eles muitas vezes geram sintomas. E você, às vezes, aprender a lidar com esses pensamentos erráticos que te levam por uma emoção negativa, e a terapia vai te ajudar muito nisso. E muitas vezes é um caso mais grave, que requer um tratamento medicamentoso, e não significa que você vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. A maioria das medicações, a gente, numa depressão, por exemplo, primeiro episódio, você não pensa que aquela pessoa, a depressão dela vai cronificar, ela vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Não, é um período, né, de 6 meses a 1 ano, num primeiro quadro, por exemplo, e que provavelmente essa pessoa pode nunca mais precisar tomar medicamento. Isso é muito, muito importante a gente falar, né? Porque tem casos e casos. Tem casos que a gente consegue, né, manejar, gerenciar com terapia, com oração, né, com presença de Deus, com palavra. E a gente consegue ali tirar a pessoa da crise. Mas tem casos que a pessoa realmente vai precisar de uma medicação, porque tem vários outros fatores acontecendo ali, né? Então, às vezes, a pessoa precisa daquilo para que ela possa ir para um outro estágio. Como você falou, né? Daqui a 6 meses a gente vai ter um outro resultado. Então, também pode ter um desmame da medicação, porque ela já está começando, né, a introduzir na vida dela novos hábitos. Infelizmente, a gente tem uma vida, às vezes, com hábitos que nos prejudicam mentalmente também, né? Como você falou, a gente tem que olhar para o físico, a gente tem que olhar para a alma. A Bíblia fala isso, né? Para a gente renovar a nossa mente com a palavra.
Então, esse renovo de mente é diário, né? Quando a pessoa chega num estado depressivo, uma crise de ansiedade, um pânico, vamos dizer assim, no ápice, né, da doença, é porque ela foi deixando muita coisa ali acontecer dentro dela sem seu lugar de fala. Sem um lugar que você não tem um julgamento, você tem ali uma pessoa te acolhendo para que você possa contar seu caminho, para que você possa voltar para sua essência. E muitas vezes a gente precisa se permitir viver esse processo, né, doutor? E outras pessoas têm que entrar como outros profissionais também, né?